Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre válvula de simples solenoide. Então eu estou aqui com o manual da Werkschott Pneumática. Eles disponibilizam no site deles. Então aqui em cima está o link. Quem quiser entrar no site da Werkschott e dar uma olhada. Então essa aqui é uma apostila de 2013, versão 4. E aqui tem uma ilustração que eu vou utilizar para ajudar no entendimento de uma válvula. Então, vamos aqui em válvulas pneumáticas, 43. Então, aqui nós temos algumas simbologias. Então, só vai dar uma relembrada. O número de quadrados é os números de posições. E as vias que entram em um quadrado só, a gente vai contar para ver os números de vias. Então, essa válvula aqui tem uma entrada e uma saída. Então, é uma válvula de duas vias. Uma maneira que a gente usa para contabilizar é contar a seta como peso 2 e o T com peso 1. Então, essa válvula aqui ela tem duas vias. Aqui também duas vias. Essa aqui tem duas setas, 2 mais 2, 4. 4 vias. Esse aqui, 3 bloqueios, 3 vias. A gente só precisa contar um. Então, se a gente contar dentro de um quadrado só, o outro tem que ter o mesmo número de vias. Então, esse aqui tem duas vias, o outro quadrado também tem duas vias. Então, é uma válvula de duas vias e duas posições. O legal é que as vias elas são numeradas, seguindo a norma ISO 1219, que a gente encontra aqui. Então, pressão a gente vai numerar com o número 1, a utilização 2, 4 e 6, escape 3, 5 ou 7, pilotagem 10, 12 ou 14. Então, se a gente subir aqui, se essa aqui fosse uma válvula de duplo piloto, aqui estaria conectando, se a gente estivesse pilotando do lado direito, estaria conectando 1 com nada. Então, seria a pilotagem 10. E do outro lado, estaria ligando 1 com 2. Então, seria a linha de pilotagem 12. O que é interessante para a gente é, no caso aqui das válvulas, um acionamento por solenoide. Como é que ela funcionaria? Deixa eu dar um zoom aqui. O legal é o seguinte, se a gente for analisar, nós temos aqui o 1, do lado esquerdo 3, do lado 5, 2 e 4. O ar ele entra no 1 e consegue sair do lado direito livremente. Tem um canal interno que vem por aqui e vem até aqui e é bloqueado. E aqui nós temos a bobina. Quando eu energizar a bobina, eu vou puxar esse carretelzinho. Esse carretel ele é puxado para o lado esquerdo. Essa partezinha veda aqui. E o ar que está nesse canal consegue passar livremente. Ele vem para cá e empurra esse carretel. Empurra o carretel, fazendo a válvula ser atuada. Então, tem dois detalhes nesse tipo de válvula de simples solenoide. O primeiro é o seguinte, eu preciso de ar no 1 e de eletricidade. Se eu energizar a bobina, mas não tiver ar no 1, eu não vou ter pressão, não vou ter ar comprimido para forçar o carretel para o lado direito. Então, o primeiro passo é esse, eu tenho que ter ar no 1. E o segundo detalhe, que aqui atrás eu tenho uma mola. Então, essa mola ela vai ter uma pré-carga. Então, eu preciso de uma pressão mínima para ter força suficiente. Eu preciso ter uma pressão mínima nesse êmbolo aqui, do carretel, para conseguir vencer a mola. Então, tem válvulas que precisam de baixa pressão e tem válvulas que precisam de uma pressão já um pouquinho maior. Em média, eu costumo ver que as válvulas precisam de no mínimo 2,5 bares. Então, com menos do que isso, essas válvulas maiores não funcionam. Então, tem que ter esse tipo de cuidado. É bom sempre analisar
e ver qual válvula que você está trabalhando. Normalmente vem dizendo em algum manual qual é a pressão mínima. Então essas de solenoide eu vou precisar de uma pressão, porque não é a solenoide que puxa o carretel principal. A solenoide puxa um pequeno carretel e esse carretel deixa o ar passar do 1 para fazer a ação do carretel, para pilotar o carretel. Então ela é uma servopilotada. O canal de alimentação pode ser interno ou posso também ter um canal externo. Acho que o próximo aqui tem um canal externo. Então ali eu posso ter um suprimento desse externo. E o legal, olha, que é o seguinte, aqui nos dois tem um tal de acionador manual. Esse acionador do manual pode ser igual nesse caso aqui, que é de chave de fenda. Então, na ponta desse eixo tem um excêntrico. Quando eu girar esse excêntrico, vai forçar esse êmbolo, deixando o ar, nesse caso aqui do suprimento externo, passar e pilotar a válvula. Se for o outro, quando você acionar esse carinha, ele vai deixar o ar passar do 1 e pilotar o carretel, vencendo assim a mola. Então, normalmente essas válvulas têm esse acionamento manual. Então, beleza, a gente viu dois detalhes. Um outro detalhe legal de construção é que normalmente essas válvulas têm uma rosca aqui. Válvulas de 1/4, 1/8, normalmente as válvulas que tem aqui essa conexão principal na faixa de 1/4, 1/8, os modelos clássicos, normalmente tem uma possibilidade de uma rosca aqui. Então você pode montar uma conexão, por exemplo, uma conexão, normalmente uma M5, e também trabalhar como se fosse uma válvula de simples piloto. Então você pode, se você colocar ar comprimido por aqui, ele vai passar por dentro do êmbolo e vai forçar esse carretel, trabalhando como se fosse uma válvula de simples piloto. Então tem esse detalhezinho aí também. Beleza. Então nós já vimos já como é que funciona internamente. Agora vamos fazer um teste aqui no FluidSim. Então no FluidSim vamos montar essa válvula. Então aqui nós temos uma simbologia de uma... Lá era uma 5 duas, vamos colocar uma 5 duas aqui também. Então 5 duas, acionamento elétrico, retorno por mola. E lá a gente tem auxílio do ar comprimido, então pilotada. Beleza, então já montou a válvula, vamos botar aqui o escape, silenciador. Vamos alimentar essa válvula com ar comprimido. E vamos colocar aqui um cilindro de dupla ação. Beleza, já tem o circuito aqui básico montado. O detalhe é o seguinte, para essa válvula funcionar, eu tenho que botar energia na bobina. Se a gente voltar lá para o manual, eu tenho que colocar eletricidade nessa bobina. Então eu tenho que alimentar ela. Então nós vamos ter dois diagramas do circuito elétrico pneumático. Um diagrama pneumático, vamos precisar do diagrama elétrico. No FluidSim, a gente faz na mesma página. Então ali embaixo a gente vai precisar de uma alimentação. No caso, normalmente utiliza tensão contínua, baixa de 0 a 24 volts. Então, temos alimentação, 0,24. A gente vai precisar de um botão. Vamos usar aqui um botão com trava. E esse botão, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que ligar essa válvula. Só que eu não consigo vir aqui e encaixar, olha, ele não aceita. Não consigo botar fio. Não vou misturar o diagrama pneumático com o elétrico. Então, a gente vai ter que no diagrama elétrico nós vamos ter um símbolo para representar essa bobina, que aqui é a nossa solenoide. Tá aqui, ó, solenoide da válvula. Então esse cara, ele representa, então se a gente for analisar o símbolo dele, esse retângulo significa bobina, esse traço cortando o retângulo significa que é uma bobina de um enrolamento, a linha tracejada é linha de pilotagem, e esse símbolo aqui é um símbolo de válvula.
Então quer dizer que essa bobina está pilotando uma válvula. Para mim simular, eu tenho que fazer uma referência. Eu tenho que dizer que esse carinha no diagrama elétrico é esse cara no diagrama pneumático. Na parte pneumática, tem essa bolinha aqui, ó, que eu dou 2 cliques nela e coloco uma referência. Vamos chamar esse cara de 1Y1, por exemplo. Então a bobina no diagrama elétrico tem que ter o mesmo nome. Então, vamos chamar, a gente está, no caso do no diagrama elétrico, eu dou 2 cliques na bobina. Aí já vai aparecer aqui, etiqueta, a gente vai e coloca 1Y1. E o legal é o seguinte, ele trabalha todo em caixa alta aqui no 3.6. Então, se eu digitei em letra minúscula, ele converteu já para letra maiúscula. Então, como é que vai funcionar? Se a gente botar para simular, quando eu pressionar esse botão, eu vou energizar essa bobina e esse cara vai atuar na válvula. Então, dei um pulso, travei o botão, energizou a bobina, pilota a válvula vencendo a mola. Deixa o ar passar, o cilindro avança. Destravei esse botão com trava, desliga o solenoide, a mola vence, empurra a válvula para o início, fazendo o cilindro recuar. Então essa aqui foi uma válvula de simples solenoide. É bom sempre você não ter dúvida e entender muito bem essa válvula de simples solenoide, até porque ela é muito utilizada. Então na área de automação, quando você precisa fazer umas lógicas ou trabalhar com CLP, normalmente quando você trabalha com CLP você quer diminuir o número de pontos. Então a válvula de simples solenoide só vai precisar de um ponto de saída. Você vai usar uma saída do CLP. Se eu tivesse uma válvula de duplo solenoide, eu vou precisar de 2 saídas do CLP. Então é uma maneira de você economizar pontos. Um outro detalhe também é que cada projeto vai ter a sua característica, então necessita de uma análise prévia. Pessoal, vamos fechar por aqui então. Queria agradecer você que assistiu esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e aguarde aí as novidades. Muito obrigado.